Bem-vindos ao canal Revelando a Verdade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, tanto homem quanto mulher, que tem acessado o nosso canal, o canal Revelando a Verdade. Quero, em primeiro lugar, agradecer a você. Quero pedir a você, antes de nós começarmos a pregar a palavra do Papai do Céu, ali divulgar o que o Papai do Céu tem nos comissionado para trazer para vocês hoje. Quero pedir que você não se esqueça, em primeiro lugar, deixe o seu like, acesse o nosso canal e deixe o seu comentário. Porque assim você está nos ajudando a divulgar a palavra de Deus sem investir um centavo. Então, neste dia, eu quero lhes falar de um homem que tem se importado comigo e que tem se importado com você. O nosso objetivo, através deste canal, lhe trazer a verdade sobre a palavra de Deus. Que é isso que nos importa neste mundo tão cruel, neste mundo de abandono que os seres humanos vivem. O que nos importa é pregar, é viver, é anunciar a palavra de Deus para todos. Então é com grande satisfação que estou aqui. E com a ajuda de Deus e a sua ajuda, nós queremos chegar muito longe. Então eu quero falar deste homem, e este homem é Jesus. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Eu quero ler para você aqui em Mateus capítulo 13, do versículo 1 em diante. Alguns versículos para nós podermos entender o recado de Deus para mim e para você hoje. Preste bastante atenção. No versículo 1 do capítulo 13 de Mateus, diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Ou seja, Jesus, um jovem ainda, estava em casa, mas ele resolveu sair para o mar, para observar o mar, observar os movimentos das águas, observar as águas, observar as ondas, assim como qualquer homem, qualquer mulher faria, se assim estivesse perto do mar. Ou aqueles que estão perto do mar, faz isto, sai de casa para apenas ver os movimentos das ondas, o movimento das águas. Foi assim que o Senhor Jesus fez, quando diz que Jesus estava em casa e saiu de casa e estava sentado junto ao mar. Para você entender melhor, nós vamos ler alguns versículos, porque eu quero que você entenda o máximo. Esta é uma mensagem de grande importância. E você que está fazendo alguma coisa, pare e pense, imagine, medite nesta palavra. Olha o que diz no versículo 2. E falou-lhe de muitas coisas, por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Ou seja, Jesus saiu de casa, e quando Jesus saiu de casa, ele estava ali observando as ondas, observando o mar, o movimento das águas. De repente, no versículo 2, você vai ver que ele se viu cercado de pessoas. E se você ver no versículo 2, ele diz assim:
falou e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé estava em pé na praia. Então Jesus, ali querendo descansar um pouco dos seus dias de trabalho, que tinha uma vida puxada, mas quando ele se deparou com aquela situação, o Senhor Jesus decidiu entrar para um barco. E ele sentou naquele barco. Como eu já tinha lido o versículo antes, no 3, ele diz assim: e falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear a sua semente. O Senhor Jesus ali, preocupado com aquela multidão, muitos querendo saber quem era Jesus, qual era a intenção de Jesus com a pregação do Evangelho, vieram ter com ele na beira da praia. E então ele, entrando naquele barco, ele começou a lhes falar de muitas coisas. E uma das coisas que ele achou por bem falar para aquela multidão foi sobre um homem, um semeador. Veja que aí existe um personagem, existe um cenário, e existe um personagem, e existe uma história. O personagem é o semeador. O semeador é o Senhor Jesus. O cenário é o mar, é aquela praia. E, ou seja, aquelas pessoas eram pessoas que estavam procurando ou comer alguma coisa, ou prender Jesus. Veja bem, o Senhor Jesus falou de muitas coisas, mas ele preferiu falar sobre um homem, um personagem, que estava a semear, um semeador que estava a semear sua semente. E veja no versículo 4 que ele diz da seguinte maneira: e quando semeava a sua semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Nós vamos ficar só até aqui. Em uma outra oportunidade, eu lhes falarei sobre mais desta parábola. O Senhor Jesus, ele disse que uma parte caiu na beira do caminho. E esta parte que caiu na beira do caminho, veio as aves e comeram-na. Ou seja, estas aves, meu amigo e minha amiga, que vieram e comeram esta palavra, que comeram esta semente, que é a palavra de Deus, veja, que aí nós temos um cenário que é o mar, que é a praia. Nós temos um personagem que é o semeador, e que esse semeador é Jesus, que saiu a semear. E nós temos uma semente que é a palavra de Deus. Esse semeador saiu a semear e semear a palavra de Deus. Então uma parte desta semente, a primeira parte então, caiu sobre o caminho. E diz a palavra de Deus que esta parte que caiu na beira do caminho, as aves vieram e comeram. Eu quero apenas explicar para você que quem é estas aves. Você até tem ido para a igreja ou tem acessado em algum lugar, algum canal de TV ou algum canal de rádio. Você tem ouvido a palavra de Deus, tem ido a alguma igreja e tem ouvido a palavra de Deus. Aí está o semeador a semear.
Aí está a semente que o semeador saiu a semear. O semeador é Jesus, a semente é a palavra de Deus. Hoje, você está ouvindo a palavra de Deus através deste canal. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus através de pastores, pastoras que saem às ruas a pregar o Evangelho. Hoje você ouve a palavra de Deus através da televisão. Hoje você ouve a palavra de Deus em qualquer lugar. Mas, não dando muito ouvido, não tendo conhecimento da palavra de Deus, esta palavra logo some do seu coração. Esta palavra logo some do seu entendimento. Você ouve a palavra aqui, mas quando chega bem ali, você já não sabe mais o que ouviu. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Que ele saiu a semear a palavra. Mas as aves vieram e comeram, meu amigo. É importante você saber quem são essas aves. Veja bem, ainda no capítulo 13 e versículo 19, diz da seguinte maneira, olha só, no versículo 19 diz da seguinte maneira: quando alguém a palavra do reino, olha só, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Você entendeu? Eu acabei de dizer que um semeador saiu a semear sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E as aves vieram e comeram-na. Esse semeador é Jesus. Esta semente é a palavra de Deus que está sendo semeada pelo mundo afora. Agora mesmo eu estou semeando, estou lhe falando. Jesus ama você. Jesus quer salvar você. Jesus quer se revelar para você. Só que não é da maneira como você pensa. É da maneira exata como tem que ser. Então, esta semente é a palavra de Deus que eu estou semeando para você agora. Não faça pouco caso da palavra de Deus. Eu sei que você já foi em uma igreja, você já foi em algum ministério, já ouviu alguém falar de Jesus, mas não deu crédito. Ouviu aqui na igreja, ouviu pelo caminho, só que a 2 passos da sua vida na frente, você já não sabe mais o que as pessoas falaram. Você não sabe mais o que o pastor pregou. Então, eu quero falar com você, jovem, que faz parte de algum ministério, que faz parte de algum conjunto na igreja, mas que não tem dado ouvido à palavra de Deus. Tem dado mais ouvido aos amigos, tem dado mais ouvido ao Facebook, tem dado mais ouvido ao seu celular do que o homem ou a mulher que está pregando a palavra de Deus. E é por isso que você, quando chega em casa, não sabe mais o que o pastor ou a pastora ou o irmão, seja ele quem for, falou. Isso é porque, é o que diz isso? Isso diz que é o maligno que carregou, que arrebatou a palavra que você ouviu. Olha o que diz no versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado
no seu coração. Esta é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, apesar de eu não te conhecer, mas eu quero dizer para você, alguém falou para você de Jesus? Dê ouvido, procure entender, procure discernimento, porque ela tem grande valor para você. E se você não der ouvido, pode ter certeza, ela vai ter grande valor, só que contra você. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, dê ouvido à palavra de Deus enquanto é tempo. O tempo, os minutos se passam, o tempo está esgotado. Não vamos brincar de ser crente. Não vamos deixar para amanhã, isso é para você que ainda não aceitou Jesus. Não vamos deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Aceite a Jesus hoje e não deixe para amanhã. Jesus conta com você. Eu quero desde já agradecer a sua atenção. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de deixar o seu comentário. E assim você está nos ajudando sem pagar um tostão. Nos ajudando a divulgar a palavra do reino. Divulgue esta palavra, divulgue esse vídeo para seus amigos, seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, tio, tias, para quem você quiser. Porque esse vídeo, essa palavra, não faz mal a ninguém. Tome cuidado com os falsos mestres que andam por aí. Obrigado e Deus abençoe. Até a próxima.